Tifoseria bianconera, parecia combinado o resultado de hoje. Parecia que os dois times entraram para empatar e para o Milan não foi ruim esse ponto fora de casa. Chegar aos 70 pontos, está praticamente garantido na Champions. E a gente perdeu sim a chance hoje de garantir essa vaga, porque seriam 3 pontos que deixaria a gente ali muito próximo. Ainda não estamos garantidos, a matemática ainda não garante. Bem tornado tifoso bianconera, oferece a bianconera uma partida indecorosa, mais uma delas, principalmente no primeiro tempo, onde a Juventus foi mais do mesmo, e se jogar assim a semana que vem contra a Roma, me refiro ao primeiro tempo, vai perder, né? Lembrando que amanhã a Roma joga contra a Udinese, que tem agora o Cannavaro no comando. Enfim, isso é um problema deles, né? Primeiro tempo, como eu disse, horrível, uma síntese de toda a temporada, mas no segundo tempo o time melhorou. Então, quando eu coloquei no tema aqui que merecíamos vencer, é porque no segundo tempo, sim, a Juventus fez algo a mais do que o Milan. Se tinha que ter um vencedor, era a Juventus. Mas o futebol é competência, não é merecimento. E aí que aparece a figura do Sportiello, goleiro do reserva do Milan, não ia jogar. E não só jogou, mas jogou demais. E ali fez 2 grandes defesas que garantiram esse ponto para o Milan. 3 jogadores para mim se destacaram na Juventus. Por incrível que pareça, o EA, né? O Gatti, eu falo no caso do EA, porque o EA era um dos péssimos nos últimos jogos. O Gatti jogou muito bem, sempre com aquela liderança, com aquela alma. E no segundo tempo, quando entrou, o Chiesa foi bem demais, né? No segundo tempo. Então esses 3 jogadores para mim hoje jogaram. Se os outros tivessem a mesma atitude, talvez as chances seriam muito maiores, já que criamos aí 3 oportunidades, 2 delas muito claras no segundo tempo. E aí, o Vlahovic não foi tão mal, foi esforçado também, porém perdia lá todas as divididas. E nisso o Milik acabou entrando melhor que o Vlahovic, porque com pouca presença em campo, o Milik quase fez um gol ali. Mas o que me preocupa é que são 13 jogos e 13 pontos. É campanha de rebaixamento, é campanha de time que cairia, né? Então, essa possível vaga na Champions, essa quase vaga na Champions, que eu não acredito que a gente não vá classificar, até porque, para nossa sorte, Atalanta e Roma vão jogar. Vai ter um confronto direto e aí um vai tirar o ponto do outro. E depois, lembre-se que a Roma está numa semifinal de Europa League, nesse meio tempo que vai jogar com a gente, né? Eles têm essa semifinal e a gente não sabe se o De Rossi vai por força máxima, como que vai ser. Mesmo assim, é uma tabela complicada. Eles jogam com amanhã, eles não jogam com a Udinese, perdão, eles jogam contra o Napoli, né? Quem joga com a Udinese é o Bologna, do Thiago Motta, né? E esse jogo de hoje deixou claro que a Juventus não tem mais interesse no campeonato. Não tem mais interesse em jogar bola. Ficou claro que é como aquele time que você reúne para jogar no colégio ou na sua rua com os amigos, e é meio que cada um por si. Não existe uma tática, não existe uma ideia de jogo, nunca existiu de fato, né? Mas cada vez que chega, quanto mais se aproxima o fim do campeonato, mais fica evidente essa falta de entrosamento, ou melhor, de vontade e de ideia de jogo do time da Juventus. E aí, o seu Massimiliano Allegri deve estar esfregando as mãos, porque ele declarou que não vai abrir mão de um centavo. Está no direito dele, está certo. Não estou aqui questionando que ele deveria abrir mão. Mas é aquela velha história, quem gosta do clube, quem gosta da camisa, somos nós. Somos os torcedores, nunca vai ser treinador e nunca vai ser jogador, né? Muito menos jogador. E aí, essa partida de hoje, quando eu vejo aqueles 2 lances, uma foi salva em cima da linha no segundo tempo,
que a gente ficou com o grito de gol preso na garganta, porque é verdade, esse é um dos piores Milans da história, mas por outro lado é uma das piores, para mim a pior Juventus que eu vi jogar, né? E olha que são mais de 40 anos vendo a Juve, pior que a Juventus do Manfredi, como eu falei num vídeo aí anterior. E aí me vem à cabeça o quê? Duas coisas. Primeiro, quando eu lembro de alguns torcedores que diziam que estavam cansados de ganhar Scudetto, devem estar cansados agora de ter que ver um rodízio de outros clubes ganhando, né? E o que pior, tem que aguentar a Inter ganhar. Mas estavam cansados de ganhar Scudetto, então tá tudo certo para esses daí. E também, e aí muita gente vai falar que eu vou defender o cara, mas não é que eu vou defender o cara. É uma questão de ser justo, né? Quando eu falo que a gente não sabe mais ganhar, é porque a gente não sabe mais fazer gols. É um time que não faz gols. A Juventus é um time que não faz gols. Quem são os nossos atacantes? O Moise Kean, o Milik, o Vlahovic. Ah, mas o Alegre é uma porcaria, eu sei. Mas o fato é que um treinador defensivo, você pode até falar, bom, sobram poucas bolas lá na frente. O fato é que quando sobram essas poucas bolas, você tem que acertar uma pelo menos. Se sobrou 4, 3, uma você tem que guardar. A gente não sabe fazer mais gols. E aí me vem a figura do Gonzalo Higuaín, que em partidas como essa, resolvia. Eu não vou falar do Mandzukic, porque o Mandzukic não era criticado, e o Mandzukic era muito, mas muito melhor que o Higuaín. E na época que o Higuaín fazia gols contra o Milan, por exemplo, ele adorava fazer gol contra o Milan, inclusive lá, na casa do Milan. Muita gente falava, mas é obrigação do cara. Pois é, então é obrigação do Milik, é obrigação do Kean, é obrigação do Vlahovic, do Chiesa, e eles não cumprem a obrigação, por isso que eu falo que é um time que não sabe fazer gols. É complicado, porque nós estamos com a vaga nas mãos, só uma catástrofe para tirar essa vaga da Juventus, lembrando que serão 5 equipes italianas que vão para a próxima Champions League, mas mesmo tendo assim essa vaga quase nas mãos, como eu disse, a matemática ainda não nos garante. Pode acontecer uma hecatombe? Pode, é futebol, mas é muito difícil. Quais são os 4 jogos que faltam aí para a gente sofrer juntos? A Roma lá. Esse jogo da Roma lá é um jogo que, se você conseguir o empate, está ótimo, porque é um confronto direto. Então, assim, a gente não distancia, mas a gente não deixa a Roma também diminuir a distância. A gente mantém a distância para Roma. Então, se a gente trazer um empate lá de Roma, tá muito bom para esse time de futebol pífio. O empate contra a Roma vai ser válido, porque é um confronto direto. Depois a gente tem em casa a Salernitana. Não me passa nenhum outro resultado do que não a vitória. Eu sei que a Salernitana aprontou ano passado, mas esse ano a Salernitana não está ganhando literalmente de ninguém. E o que é pior, é um time já pré-rebaixado. Depois a gente pega o Bologna fora. Esse sim é um jogo muito difícil. Também, repito, se conseguir fazer um ponto, né, amanhã o Bologna tem a chance de igualar a gente na terceira posição. Então não seria ruim um empate com o Bologna. E a gente finaliza em casa contra o Monza, do Paladino. O Monza que esse ano não está sendo aquele time tão cascudo do ano passado, tão pedra no sapato dos times grandes. Mas aí é aquela coisa, né? A Juventus ganhar do Monza, a Juventus ganhar da Salernitana em casa, esse time aí, será que consegue? Tem que ganhar, pelo menos um. E empatar outro, nas minhas contas, eu creio que com 4 pontos a gente classifica. Como eu disse, não vai ter um confronto direto aí entre Roma e Atalanta, e eles também têm jogos difíceis, a não ser que eles ganhassem todos. Por isso que eu digo que com 4 pontos a gente deve classificar. E agora a gente tem que aguentar, né? A Inter falar que está colocando a segunda estrela. A gente tem que aguentar ver um time que não consegue fazer gol num Milan tão
pífio como esse, e a gente tem que aguentar essa escassez de vitórias na nossa casa. A temporada precisa acabar urgente para o Juventino e para a Juventus. E lembrando, 50% do time tem que ser negociado. Não adianta vir o Thiago Motta, ou voltar o Antônio Conte, ou vir o Zidane, não importa. 50% dos jogadores precisam mercado, precisam vazar. Uma informação de mercado que está pipocando, eu não tenho essa informação, mas para quem não viu, a Juventus pode estar acertando com o goleiro do próprio Monza, que falou que o Handanovic era melhor que o Buffon. Aliás, onde foi dia do goleiro, e também essa semana a gente comemora, a gente lembra aí a perda do Andrea Fortunato, que nos deixou aí no ano de 95. É isso. Por enquanto, é isso. Pensamento agora é tentar manter a média de 1 ponto para o jogo, trazer 1 ponto de Roma, porque aí você dá um break na Roma e a gente está na frente deles, independente do que aconteça amanhã no jogo contra o Napoli. Aí o empate vai ser bem-vindo. Mas se jogar assim, vai perder, e vai perder feio do time do De Rossi. Tá acabando, vamos ter um pouco mais de calma e vamos, depois que acabar a temporada, colocar na mesa, ver quem que a gente pode aproveitar, são pouquíssimos, e quem que a gente tem que dispensar. Inclusive, alguns jovens podem ser dispensados também, tá certo? A gente vai falar isso mais no final da temporada. Por enquanto é isso, 0-0 contra um poderoso Milan. Eu disse que podia ser -1 a -1, mas repito, no segundo tempo a Juventus pelo menos deu sinais de uma melhoria em termos de criar alguma coisa. Merecíamos a vitória pelo segundo tempo, mas o jogo foi uma porcaria. Sempre Forza Juve, fino alla fine, like no vídeo, inscrição no Finestra, e a gente se vê durante a semana para falar um pouco mais de mercado e de uma curiosidade que está tirando o meu sono.